Ezequiel capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Porquanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar um bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, se não as enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso,
O Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto, seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão a seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 35. Profecia contra o monte de Seir. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte de Seir, e profetiza contra ele, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte de Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte de Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta, e encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em assolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová,
que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles. E serei conhecido deles quando te julgar, e saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as suas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi, assim diz o Senhor Jeová. Enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque fui assolada, assim te farei a ti. Assolado serás ao monte de Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor.